direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. A gente começa o jornal falando de violência. Pois é, um assalto essa manhã em São José dos Campos terminou em perseguição e morte. A gente conversa agora ao vivo com o André Luiz Rosa, que está na zona sul de São José. Oi, André, boa tarde. Olá, boa tarde para vocês, Elise e Abranches. A gente está aqui na zona sul de São José dos Campos. Esse caso começou pela manhã no bairro Campos de São José. Teve um assalto a um açougue, 4 bandidos estavam envolvidos. Segundo a Polícia Militar, esses bandidos deram uma coronhada na cabeça de um dos funcionários desse açougue. A polícia foi chamada, houve uma perseguição. O helicóptero Águia da Polícia Militar também participou dessas buscas. Segundo a PM, os bandidos saíram da região do Campos de São José e fugiram sentido Interlagos, já na zona sul aqui de São José dos Campos. Quando eles chegaram mais ou menos próximo dessa área onde nós estamos, perto da Avenida Salinas, na zona sul de São José dos Campos, 2 fugiram para o bairro Colônias do Paraíso, foram presos dentro de uma residência. Um outro bandido conseguiu fugir e um quarto que estava nessa região aqui acabou sendo baleado e morreu. Os policiais da Polícia Militar estavam até agora há pouco, tinham várias viaturas aqui nessa região. Essa ocorrência está sendo apresentada no Distrito Policial aqui de São José dos Campos e a polícia continua buscas para tentar encontrar esse quarto envolvido. Nós não temos ainda identificação desse homem que morreu e a gente conversou com alguns moradores aqui dessa região. Eles disseram que a movimentação policial foi bastante grande aqui pela manhã. Esse caso teria acontecido entre 10 e 11 horas da manhã. Eles ouviram tiros, não souberam precisar quantos tiros foram disparados, mas a situação aqui ficou tensa, segundo os moradores dessa região. Então, volto a dizer, 2 pessoas foram presas, um homem morreu aqui perto da Avenida Salinas e um quarto está foragido devido a esse assalto a um açougue na zona leste de São José dos Campos. Voltamos ao estúdio. Obrigada, André. Qualquer nova informação você pode chamar a gente, viu? Tá aí André Luiz Rosa falando ao vivo de São José dos Campos a respeito de um assalto hoje de manhã que terminou em perseguição e morte. Sobre procura de emprego na região, tentar uma vaga de trabalho tem sido a rotina de muita gente. Mas os candidatos a uma vaga não estão conseguindo acessar o Cine Fácil. É um aplicativo do governo federal que deveria facilitar essa busca, mas está sem funcionar desde o início do ano. O Ricardo está desempregado há 5 anos e segue na busca por uma oportunidade de trabalho. Ele já fez cadastro no Pátio de São José dos Campos e contava com a facilidade de poder acompanhar a abertura de vagas pelo aplicativo de celular Cine Fácil do Sistema Nacional de Emprego. Só que ele tem apresentado falhas. Aparece às vezes vaga que você se encaixa, porém você olha pelo site do PAT, só que pelo aplicativo você não consegue acessar a carta de entrevista. Lançado em 2017 pelo governo federal, o aplicativo permite a consulta de oportunidades disponíveis de acordo com o perfil do profissional. Caso se interesse por uma vaga, com um clique o trabalhador é direcionado para agendar uma entrevista. Mas sem a ferramenta, o único jeito é ir pessoalmente ao pátio. Só que o Ricardo mora na zona rural de Paraibuna e sem emprego fica difícil bancar os custos com o transporte para lá. Pensou vocês 5 dias, de segunda a sexta, não sair nenhuma grade, nenhuma proposta que se encaixe no seu perfil, o que você já não gasta uma semana? No meu caso, seria R$75 por semana. A Daiane também está desempregada e passa pela mesma situação. E para conseguir ir ao PAT, precisa pedir dinheiro emprestado. Tem pessoas que me ajudam, às vezes me dão dinheiro, mas eu não vou ficar pedindo toda vez, né? Eu tenho 21 anos, eu não posso mais depender das pessoas. Às vezes eu faço um bico, pego um trocadinho, é esse trocadinho que me ajuda a ir lá. O Cine é de responsabilidade da Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego, que pertence ao Ministério da Economia. Em nota, o órgão informou que o aplicativo está instável devido a atualizações que estão sendo feitas no sistema e que medidas já foram tomadas para que o serviço volte a funcionar normalmente nos próximos dias. Mas até que isso aconteça, a sala de espera do PAT continua assim, cheia de gente. A Maria do Carmo sonha em conseguir um emprego com carteira assinada e por isso vem ao pátio sempre que pode. Na hora que aparecer, eu tô aqui, né? Tô para me trabalhar. Só que a gente está acompanhando, a gente viu aí, ó,
O governo promete retomar as atividades desse Cinefácil nos próximos dias. Só que desde o começo do ano. Tem 6 meses que o negócio não funciona. Como é que o pessoal... O Ricardo mora em Paraibuna, ele tem que vir todo dia para cá, pegar ônibus, pagar, ou então vir de carro, pagar pedágio, gastar gasolina. Não tem dinheiro. Há 5 anos sem poder trabalhar. Ele pode consultar pelo aplicativo, mas o aplicativo não funciona. A ideia do serviço é uma ideia boa. A ideia é boa, facilitar. mas tem que ser praticável, tem que ser útil para as pessoas. Senão fica difícil realmente, né? Com toda certeza. A Prefeitura de São José dos Campos alterou algumas linhas de ônibus por causa das férias escolares. A mudança passou a valer essa semana e tem passageiro que não gostou nada dessa decisão. Sentar e esperar o ônibus chegar. Para Maria Eduarda vai ser assim durante todo o mês de julho. Eu moro na Zona Leste e vou até a região oeste de ônibus e as 2 linhas foi prejudicada. Isso a gente sentiu bastante, sabe? A questão de horário a gente sentiu bastante. Ela e vários outros passageiros sentiram a mudança anunciada pela Prefeitura para esse mês de férias escolares. Essa semana, os ônibus passaram a circular em horários diferenciados. Vai ser assim até o dia 31 para a maioria das linhas. Eu acho que não tem nada a ver, né? Podia ser horário normal, porque querendo ou não atrapalha a gente, né? Nas férias são os estudantes e aqui é 10%, acho que não chega nem a 10%. Então a gente precisa muito dos ônibus de volta. Não existe horário de férias para ônibus, o trabalhador precisa trabalhar. Nós perguntamos para a Prefeitura o que eles levaram em conta para fazer essas mudanças nas linhas, mas até agora não tivemos nenhuma resposta. Estranho, né? A situação que a gente fica imaginando, né? E os passageiros que quiserem em São José dos Campos saber um pouco mais sobre as linhas, se essa linha foi alterada ou não, vou ficar 1 hora no ponto de ônibus esperando, não vou? Liga para a Prefeitura, você pode ligar tanto para o 156 ou pelo próprio site da Prefeitura para poder fazer esse tipo de consulta. A gente colocou na rede social do Link Vanguarda. Se você está passando por algum tipo de problema, alterou seu ônibus, você concorda, discorda, vai lá e deixa sua opinião. Em Taubaté, também acontece a mesma coisa essa época do ano, ou seja, não é só São José dos Campos, a gente tem mais cidades que enfrentam esse tipo de problema, né, Thalita? Boa tarde. Isso mesmo, Elisa. Boa tarde para você e para todo mundo. Aqui em Taubaté acontece a mesma coisa. 11 linhas de ônibus da cidade já estão com o horário alterado e vão ficar assim até o dia 31 de julho. Então a gente mandou o Bruno Pellegrini lá para o centro da cidade, na Rodoviária Velha. Ô Bruno, deu tempo? Você conseguiu conversar com as pessoas para saber o que elas acham disso? Se o pessoal aqui em Taubaté, assim como em São José, também está reclamando dessa mudança? Boa tarde. Exatamente, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É a mesma reclamação a gente conferiu com alguns usuários aqui do transporte coletivo da cidade, né? Nessa alteração, ou seja, a redução no mês de julho, que é esse mês de férias escolares, faculdades e universidades. Então, das 8 da manhã até as 5, há uma redução no número de algumas linhas. São 11 linhas, como já citado, né? A gente tem aí entre elas Santa Teresa, Fonte Imaculada, Quiririm, Gurilândia, entre outras. Vou tentar conversar aqui com o pessoal. Boa tarde, seu nome? André Ferreira. André, você utiliza o transporte público sempre. Agora, no mês de férias, tem uma redução em algumas linhas. Como é que você está observando isso aí? Tem prejudicado ou não aí? Tem prejudicado em muito, até porque é uma parcela mínima da população que deixa de usar nesse período de férias os ônibus, somente os estudantes. Mas o comerciário, a pessoa que trabalha em indústria, a pessoa que precisa usar os aparelhos públicos da cidade durante esses dias, ela acaba sendo prejudicada com essa redução de ônibus. Tem demora? Tem demora. Nós temos linhas, como é o caso da Chácara Flórida, qual eu pego, que ela tinha uma demanda de 40 minutos e hoje tem 1h10 de demora, entendendo? Então é muito complicado pra gente. Tá certo, agradeço, obrigado pela sua entrevista. Vou conversar agora com a Juliana aqui, que vai dar os detalhes pra gente. A gente acabou de ouvir um usuário, né, falando dessa demanda. Eu falei de um período aí. O período considerado de pico, segundo a Prefeitura, é mantido, que é das 6 às 8 da manhã, das 5 às 7, todos os horários. Agora, naqueles horários fora desse, vocês têm recebido reclamação? Como é que é a situação? Na verdade, o horário de férias ele é feito de acordo com a demanda mesmo de uso do transporte público. Então, algumas linhas sofreram uma redução, não são todas as linhas, são 11 linhas somente. Então, essas linhas sofreram uma redução depois do horário de pico, já para não impactar assim, no horário das pessoas que estão indo trabalhar, estão se deslocando até o seu trabalho. Com base em que, né, essa redução? Como é que é apresentado isso pela empresa? Como é que isso é comprovado? É apresentado um estudo, né, que a Secretaria de Mobilidade analisa. Esse estudo contém a faixa de utilização de demanda por faixa horária,
por linha, se são dias úteis, sábado, domingo. Então é analisado realmente a ocupação do veículo nesse período e aí é feito esse redimensionamento. Mas algumas linhas, como por exemplo o Parque Aeroporto, não sofreram nenhuma alteração. A gente teve a reclamação aqui agora há pouco, né, de um usuário em relação a essa linha, quer dizer, está tendo atraso. Dentro da linha que ele pega, ele diz que nessa redução acaba prejudicando. Como é que é feita a fiscalização para saber se isso ocorre mesmo e onde deve ser mantido? A gente aconselha as pessoas a consultar no site da empresa, né, cartãorapidotaubaté.com.br, os horários que vai estar operando agora no mês de julho e caso esses horários não sejam cumpridos, que ela registre no 156 essa reclamação para que a prefeitura possa estar autuando a empresa e estar aí fazendo a multa. Tá certo, agradeço, obrigado pela sua entrevista. Olha, de acordo com a prefeitura, no número total de passageiros, 10% representam esses estudantes que acabam saindo de férias nesse mês. Com você, Thalita. Tá bom, Bruno, a gente agradece as suas informações. Está aí a posição da diretora de transporte público, mas também o registro, né? A reclamação da população de quem usa o transporte público. Obrigada mais uma vez. Blitz para acompanhar as suas reivindicações, suas reclamações, o seu protesto, né? Quando chegam muitas reclamações a respeito de um assunto, a gente fala, bom, vamos criar uma Blitz, então, já que é tanta coisa, a gente coloca tudo dentro dessa Blitz do parquinho, porque a gente segue recebendo muitas mensagens sobre parquinhos aqui da região. Parquinhos que estão quebrados, que estão abandonados, ou até parquinhos que nem existem, bairros que não tem um espaço para as crianças poderem brincar. A gente tem aqui várias mensagens, lembra que ontem já exibimos algumas? Vou ler aqui da Vamos Fabiana ver Leandro, outras, de São José. Ela mora no bairro dos Freitas, que fica lá a caminho de Monteiro Lobato, Zona Norte, dizendo que não tem área de lazer, nem um parquinho para as crianças brincarem. O problema em São José dos Campos, quer ver outras cidades aqui? Silvana Moreira em Guaratinguetá. Aqui no Jardim Esperança, infelizmente, não tem. As crianças brincam na rua ou no mato, onde deveriam fazer... Deveria fazer uma pracinha. Ou no espaço, ela quis dizer, onde deveria ser feita essa pracinha. Sinal que poderia. De que numa pracinha que pode ter, tipo ali, uma área, um campinho, uma quadra de esporte, A Rosane Antônio, Bom Jesus dos Perdões, também mandando reclamação pra gente. Cidade de Bom Jesus dos Perdões não tem lazer e as crianças ficam nas ruas empinando pipa. Ô Rosane, você que mandou a mensagem pra gente, conta pra gente qual que é seu bairro, de onde que você tá falando, porque a gente sabe que todas as cidades têm muitas áreas de lazer, mas alguns bairros específicos enfrentam esses tipos de problemas. O que mais que tem aqui? Vê a Wanda Oliveira Cruzeiro aí, também. Dizendo aqui que no meu bairro em Cruzeiro as crianças só conseguem soltar pipa na rua. Nossa. Você percebe que nas férias a pipa é uma solução incomum para muitas crianças, né? Encontrando um descampado ali, elas vão e soltam a pipa, porque às vezes na falta de uma área de lazer, a pipa resolve É um brinquedo, né, para as crianças se distraírem. E sabe que quando a gente faz blitz, recebe muita mensagem, a gente acaba tendo algumas impressões, né? E uma que nós tivemos é a quantidade de mensagem que chega de Jacareí, de bairros diferentes, dizendo que não tem área de lazer. A Michele Santos, de Jacareí, disse que onde mora, no Cidade Jardim, não tem área de lazer para criança. Aqui em cima também tinha um da Lívia Pereira, Lívia né, Pereira diz assim, o Jardim Paraíso é um abandono, não tem nada para uma criança. Perto da minha rua tem uma área grande, mas está sem nada. É que às vezes a pessoa tem uma área que ali é uma área de lazer, só que talvez não esteja do jeito que às vezes a população quer, com o conforto suficiente, com a segurança suficiente. Não sei, às vezes é isso, né? Pode ser também. Vamos fazer o seguinte, então, Lívia Pereira, vamos então para o bairro da Lívia, em Jacareí. O Pedro Melo está no bairro e vai contar pra gente se tem área de lazer, mas está ruim, ou não tem área. Dá para ver do seu lado que pelo menos um campinho de futebol tem, né? Com cara de abandonado, mas ok, tem, né, Pedro? Olá, muito boa tarde. Tem esse campo de futebol bem falado, a gente está aqui no bairro Jardim Paraíso, mas é importante a gente dizer, um campinho de futebol cuidado pelos moradores, com uma rede aqui de proteção que não está protegendo muita coisa. Alguns moradores disseram que as bolas vão caindo nas casas aqui, mas eu estou com a Lívia, que mora ali na rua de trás, mas a gente trouxe eles para cá porque, se a gente for dizer área de lazer, o campo de futebol é de lazer, mas não assim para uma convivência mãe e para criançada, porque fica muito adulto, jovem. Exatamente. Não tem praticamente nem segurança, as crianças não têm onde brincar, né? O mato às vezes fica alto, os moradores que dão uma força aí pra gente, para cortar, né? E brinquedo principal que as crianças, para distrair as crianças precisam, e não tem. A gente está falando aqui do Jardim Paraíso. Atenção, prefeitura, a gente sabe, tem aqui o Educa Mais Paraíso. Tinha uma academia ao ar livre, tem uma quadra lá e tem atividades. Porém,
nada para criança. Nada para criança, exatamente. Né? E até mesmo as atividades, ela precisa ser feita uma inscrição. E um brinquedo, a gente pode chegar a qualquer momento, uma tarde de domingo para brincar, e não tem nada que a gente possa estar distraindo nossos filhos. O Educa Mais fica aqui perto, umas 2 ruas para baixo. Exato. Vou conversar com a Jennifer também. Jennifer, até o Jean estava aqui, o Jean estava bem agitado, o filho da Lívia, mas assim, para gastar a pilha dessa turma nas férias, sem um brinquedo, sem um parquinho, fica difícil. Não tem nada. Não tem nada para eles brincar e, tipo, não tem como deixar as crianças brincar na rua porque é muito carro. Aí não tem condições. E as férias chegando? Aí fica dentro de casa. No celular. No celular. Lúdico, que é importante, aquela brincadeira saudável, que a mãe também pode brincar junto, né? Não tem nada. Gastar a energia dessa criançada não acontece, não rola. Vamos falar então um pouquinho a respeito aqui. Tem até uma outra pracinha aqui embaixo, ó. Mais um ponto que, teoricamente, fica aí sugestão para a Prefeitura, para pensar numa área de lazer. A Prefeitura de Jacareí mandou uma posição para a gente, só esclarecendo um ponto aí. Lá no Educa Mais Paraíso tinha sim uma academia ao ar livre, ela foi retirada porque ela estava numa área escolar e também pensando aí nas crianças, né, na questão das crianças dentro, né, do Educa Mais, brincando na academia ao ar livre, pode acontecer algum acidente. A academia ao ar livre vai para a rua Reinaldo Gonçalves Assessor, vai ter até uma pista com caminhada, para caminhada lá. A Prefeitura não disse quando isso vai acontecer, mas disse que ela deve ser transportada para essa rua, então vai ser feita essa obra aí. Sobre uma área de lazer, que a gente acredita, inclusive, que tem assim, uma ambição da Prefeitura em colocar um parquinho, esse é o grande sonho dos moradores aqui, eles disseram que está dentro do PPA, que é o Plano Plurianual, mas depende aí de uma questão orçamentária, também não deram prazo. Então fica uma sugestão, tirou a academia ao ar livre lá do Educa Mais Paraíso, não dá para pôr um parquinho então enquanto isso, que aí as mães fazem aula e as crianças podem brincar. A gente volta aí com você, Elisa. Entendemos. Obrigada, Pedro. Então, assim, esclarecendo, tem um campo de futebol, mas não tem um espaço para as crianças poderem brincar, um brinquedo. Volta e meia tem gente jogando bola, provavelmente as mães não vão deixar os filhos pequenos ali no meio dessa bola. Até um lugar que você estava comentando, né, Abrantes, poderia soltar pipa nesse campo, mas é um espaço compartilhado. O espaço existe, só que, mas claro, não tá que assim... a comunidade espera que estivesse melhor cuidado, vamos dizer assim. Agora, a gente sabe que esse plano plurianual preserva orçamento específico para determinadas atividades. Mas a gente sabe que se uma administração municipal é aberta em secretarias, uma secretaria de esportes pode programar, e não tem custo tão alto assim, atividades que fazem rodízio pelos bairros da cidade, com professores de educação física, que levam para lá atividades que podem colocar as crianças em atividade. E vários bairros se unem num campo como esse, por exemplo, passa ali um sábado, um domingo fazendo atividades físicas, que eu tenho certeza que isso pode ajudar bastante a população. Né? Qualquer um que tem filho pequeno sabe que tem energia para gastar, que precisa ocupar o tempo durante as férias, né? Agora de educação criativa, uma aula diferente do lado de fora da sala tem colocado alunos, pais e professores no mesmo espaço, uma horta, no terreno de uma escola de ensino fundamental de Jacareí. Os resultados têm sido surpreendentes. Coloque crianças de 5 e 6 anos para mexer na terra e preste atenção no que elas falam e fazem. Todos os dias, uma turma diferente vem cuidar das plantinhas. Os alunos regam, mexem na terra, tiram o matinho. E a lição é dupla. Além de aprender, eles se divertem também. Oi, tem uma parte aqui dentro da terra. Eu tô vendo. Vamos salvar ela. Tomate. Quem gosta aqui de tomate? Eu gosto. Eu adoro tomate. E cenoura? Eu gosto de tomate e cenoura. Se depender do empenho do Yuri, do João Miguel e de seus amigos, tudo aqui ainda vai crescer muito. A horta da Escola Municipal de Educação Infantil do Jardim do Vale, em Jacareí, é um projeto novo. A ideia surgiu em uma reunião de pais no começo do ano. A escola apoiou e as mães levaram o projeto adiante. O mais difícil que não dava para a escola fazer seria esse preparo. A capina, tirar a grama, preparar o terreno, e as mães assumiram isso. A Edith participou de todo o processo. Ela ainda vem à escola ajudar a filha a cuidar da horta. Para ela, a presença dos pais no ambiente escolar
faz toda a diferença. Você só deixar o filho na escola e deixar por conta da diretoria, dos coordenadores. Não, tem que ter a parceria também. Que os pais eduquem e a escola também ensina. A escola ensina e os pais educam, entendeu? Imagine quanto aprendizado essas crianças têm nesse pequeno espaço. Aqui foram plantadas alface, rúcula, beterraba. Atrás das plaquinhas estão os benefícios que elas trazem. São calmantes, ricas em fibras. Será que eles gostam do que estão cultivando? Bom, criança é sincera. Gostam de comer rúcula, alface e beterraba? Eu não. Não? Eu não gosto. Eu não acho gostoso. Eu não gosto, mas eu gosto do caldinho de feijão. O caldinho é bom. Mas que tal experimentar os legumes e verduras da horta deles? Vamos provar, né? Ah, se depender do apetite aqui, essa horta vai ser muito produtiva. De tomate. Golfinhos deram um show em São Sebastião. Olha só coisa linda. É um vídeo que a gente recebeu pela Henriana Lacerda. E nesse vídeo aparecem os Você pode passar por bons momentos, pode passar por alegrias, pode passar por obstáculos. O que você não pode é deixar a vida passar em branco. O maior sucesso da vida é ter sucesso em viver. Vem aí, Bom Sucesso, sua nova novela das 7. Ame, viva, assista. Vamos de imagem bonita agora no link? Golfinhos deram um show em São Sebastião. Olha só coisa linda, é um vídeo que a gente recebeu pela Henriana Lacerda. E nesse vídeo aparecem os golfinhos chegando bem pertinho da embarcação e se exibindo assim, digamos, com esses saltos muito bonitos. A Henriana disse que a gravação foi feita bem na hora em que a família estava voltando de um passeio de barco na região da praia de Juqueí. Essa espécie que você está vendo é uma espécie conhecida como golfinho pintado. Ela é muito comum na costa brasileira, é muito comum de vê-la aqui no nosso litoral. Até olhando essas imagens, eu lembrei do começo do ano, a gente gravando a série de verão do Link Vanguarda, lembra? Pelo mar. Quando a gente estava aí nesse caminho, a gente também foi surpreendido com uma família inteira, com muitos golfinhos. E eles chegam bem pertinho do barco mesmo, ficam saltando. Eles é que eles são... É um bichinho muito simpático, né? O rostinho deles. E que eles adoram ficar brincando com as embarcações que passam pela região. Ficam dando saltos. Ficam ali se divertindo e mostrando como são bonitos, né? Que lindo esse nosso livro. Vanguarda. Olha, quem frequenta o centro de Taubaté sabe como é difícil encontrar uma vaga para estacionar. Faz 3 anos que a cidade está sem estacionamento rotativo. Inclusive, ontem nós falamos disso aqui e, mais uma vez, a Prefeitura adiou o retorno da cobrança de Zona Azul em Taubaté. Só que aí, sem fiscalização, carros e motos acabam disputando as vagas nas ruas. Elas ocupam menos espaço, cabem entre um carro e outro, mas incomodam muitos motoristas que querem estacionar. Já encontrei várias vezes que a gente vai estacionar aqui no centro da cidade, encontra motos e é muita dificuldade às vezes, né? Porque é uma vaga de um carro, tem 2 motos estacionadas, às vezes uma. E aí a gente roda, acaba que tem que estacionar em outro lugar e andar para chegar onde a gente quer chegar. A gente vai procurar uma vaga, tem moto. Isso atrapalha demais também. E nas ruas de Taubaté, carros e motos vão dividindo as vagas de estacionamento. Na rua Jorge Winter, os veículos vão intercalando. É assim há 3 anos, quando o sistema da Zona Azul deixou de operar na cidade. Agora, o motociclista pode parar na vaga de carro? Nunca ninguém reclamou comigo, não. Geralmente eu paro nas vagas de moto, mas quando paro nesses cantinhos tem um certo espaço. Acho que se tiver uma sinalização, é bom respeitar, já tinha a vaga da moto, né? Precisa mais, dividir. Nenhum outro veículo pode parar em vagas que são destinadas exclusivamente ao estacionamento de motos. Já as motos podem sim parar em vagas de carros, a não ser que haja uma sinalização proibindo o motociclista de parar. Isso por enquanto.
Em setembro, segundo a Prefeitura, a Zona Azul vai voltar a funcionar na região central. Inicialmente, serão 500 vagas de estacionamento para motos, no valor de R$1 a hora. Hoje, Taubaté tem aproximadamente 58 mil motos circulando pelas ruas. Essa região central, a gente já tem mais ou menos esses bolsões que já são criados naturalmente e que a gente acredita que vai atender. Quanto às vagas para veículo, vai ter demarcado na placa que ali é proibido o estacionamento de motocicletas. E na vaga de motocicletas vai estar especificado que é proibido o estacionamento de veículos. E o retorno da Zona Azul deve organizar cada veículo no seu espaço. Motociclistas e motoristas dividem opiniões sobre o retorno do sistema rotativo. Eu acho que tá melhor do jeito que tá. A gente, querendo ou não, todo mundo encontra um cantinho. E quando não encontra, aí vai pro estacionamento. Se tem uma vaga que ele pode estacionar, deixa aquela vaga para o carro. É uma questão só de bom senso. E com a chegada da Zona Azul, isso vai melhorar muito, porque vai organizar. Com a Zona Azul em Taubaté, do total de 3.500 vagas, apenas 500 devem ser para motos. E a gente espera que elas sejam bem distribuídas, né? Que tenham vagas pelo menos em todas as ruas. E vamos ver se isso realmente vai organizar o espaço dos motoristas e dos... Agora, um outro projeto. Alunos de escolas públicas participaram hoje de um festival de curta-metragem. Eles mesmos produziram os vídeos com o tema da paz. E os melhores foram premiados. Se amanhã foi de premiação, então buffet caprichado para recepcionar os envolvidos, esse é um festival de curtas que reuniu alunos de diferentes escolas de São José. Uma galera talentosa, cheia de ideias e com uma vontade de fazer diferente, sabe? E se produzir os vídeos foi fácil? Ah, digamos que em partes. Eu produzo músicas também, faço rap e pretendo fazer clipes, então já me ajudou a ter uma visão para isso também. Se acostumar com uma câmera gravando é bem difícil e ter que decorar roteiro, esse tipo de coisa é bem complicado. O difícil é mexer com as câmeras. É difícil. Por quê? Porque você tem que decorar, né? Ali é muito detalhe, então, mas é um processo bom. A mostra reuniu 13 vídeos que tinham como tema a Jornada da Paz. Nós estamos inovando, resolvemos fazer o vídeo da paz para dar uma dinâmica melhor no programa e com isso a gente poder levar essa cultura da paz aos nossos jovens e adolescentes. E aí as ideias sobre como mostrar a paz em filmes foram das mais variadas. Cada um quis abordar assuntos diferentes, com aquilo que faz parte da realidade deles, do cotidiano, como a violência, a homofobia e por aí vai. É necessário que estejamos bem com nós mesmos e com os outros à nossa volta. Foi buscando esses vários setores sociais para entrar num mesmo senso de paz para todos. Questão da violência e teve uma briga também. É o tema da paz, né? Não brigar, ser um amigo do outro, né? O que é paz para você? Paz é não ter briga, nós socializar com as pessoas, ser humilde, né? Isso daí que vale pra gente. A gente criou esse roteiro pensando na valorização das pessoas e que é uma escolha ter a paz no nosso mundo. Mostrar para as pessoas que tudo é um lado bom e que a paz é um lado bom das coisas. Na exibição, aplausos e olhares atentos dos alunos vendo os trabalhos dos companheiros. 5 vídeos vão ser os escolhidos e os alunos vão levar para as escolas uma premiação tudo a ver com audiovisual. Equipamentos, câmeras e equipamentos de captação de áudio e assim por diante. Foi difícil, porque são ideias muito bacanas, ideias que têm muito... eles se dedicaram mesmo, né, à questão da paz, né? Então são ideias que têm um alinhamento com a proposta que o festival se propõe. Então eles realmente fizeram a lição de casa. Esse é o tipo de festival que quem não ganhou, ganhou. Porque tratou de um assunto tão importante. Aliás, voltando até na outra reportagem da Terra, a escola precisa fazer parte dessa cultura de paz na comunidade. E mexer na terra com crianças de 5, 6 anos. E esse material dos adolescentes, jovens, é muito legal. Tudo combinando para poder trazer a paz para a gente, que a gente tanto precisa. Vanguarda para poder aparecer aqui no telão. O que o pessoal está comentando na internet sobre o jornal? O William sobre Lima, o de Taubaté. Público, né? As escolas param, mas o meu trabalho não. O transporte público me ajuda a chegar no trabalho, já que eu não tenho condições de ter um veículo próprio. Falando a respeito dos ônibus que param, alguns ônibus, né, nessa época de férias. O Ciliciano Santos de Jacareí diz o seguinte:
Muito bom fazer reportagem do aplicativo Cine, lá no começo do jornal. Também sempre tive problemas em utilizar. Tenho que ir sempre ao posto porque o aplicativo não funciona. Então é mais uma pessoa com dificuldade também de arrumar emprego pelo aplicativo. A gente está terminando o jornal, mas agradeço então aqui, ó, Dri Denis de São José, Gislaine de Atibaia, Wanda Francisco, Luciano Reis de Jacareí, todo mundo participando. É muito bom ter a participação de vocês aqui com a gente. Você que já assistiu o Link Vanguarda uns dias atrás já viu, mas sempre vale a pena ver de novo e imaginar, será que foi sorte, Abranches? Será que foi um talento? Acho que o goleiro confiou, né? Olha aí, foi tão confiante pra frente. Defendeu tudo que vai e volta. Pena que entrou. E não é que esse pênalti deu certo? Oh, meu Deus do céu. Essa imagem é de uma semifinal em Aparecida. Quem cobrou esse pênalti foi o Vinícius Gabiru e mandou muito bem, obrigado. Isso aí estava valendo uma vaga para a final do campeonato local de Aparecida. E aí, qual notícia nós temos para vocês? Cadê? Como é que eu consigo sair aqui do vídeo? Vamos lá, tentando operar. Pronto. Aí, deu. Olha aqui, qual que é a notícia, gente? Depois de classificação com um pênalti incrível, Leque, que é o Leiria Esporte Clube, conquista a Copa Aparecida de futsal. Tá vendo? Não foi só uma questão de sorte, Abranches. O pessoal chegou lá e mandou muito bem. Mas o Gabiru contou com sorte naquele chute. Ele não imaginava que fosse bater na trave e entrar. Nem o goleiro imaginava, que foi muito confiante, acabou levando esse gol. Essa disputa foi contra o São Roque. Eles venceram por 2-2. Empatou em 2-2 no tempo normal. Lá no pênalti... Eu tô lendo coisa errada. Isso aqui foi na semifinal. Pronto, a semifinal. E ontem eles jogaram... Cadê a notícia? Uai, perdi, gente. Tá aqui, ó. Vamos lá. Cadê na decisão? Aqui, e tá aqui, ó. Foi campeão ao bater o 1º de maio. Obrigada. Por 3-0, 1º de maio. O título só foi possível por causa desse lance aí que a gente acabou de contar. Sensacional, 3-0. Parabéns para a equipe. Espero que a sorte esteja com vocês.